Graça e paz, amados de Deus, você está no nosso Plano Teológico. Estamos aí para mais um episódio da série Lendo e Comentando, né? Essa obra clássica de Agostinho, Confissões, ok? E você está chegando agora, convido você a fazer parte da família Point, né? Se inscrevendo aí no nosso canal. Você me conhece, sou o pastor Anderson Porto. Estamos aqui na internet, nas internets da vida, compartilhando conhecimento. Maravilha? E dê o like, comente. Você também pode se ajudar aí compartilhando esse vídeo aí nos seus grupinhos de WhatsApp, Facebook, ajuda a engajar o canal. Amém? Você pode também ser um apoiador. Isso aqui abaixo no link da descrição nós temos o link do Apoia-se. A partir de R$ 5 você poderá estar abençoando, ajudando, mantendo esse canal. Valores, né? 5, 10, 15, dentro das suas posses, dentro das suas possibilidades, né? Aquilo que Deus colocar no seu coração. E você fazendo isso, se tornando um apoiador ativo mensalmente, você vai fazer parte do grupo do WhatsApp, né, da família Point. E dentro em breve, quando nós alcançarmos a meta financeira que você vai ver quando entrar lá na plataforma, nós vamos começar a sortear livros de teologia para os apoiadores. Perfeito? Maravilha? Então vamos ler aqui, eu estou ainda no livro 1, versículo 17 e 18, nós vamos ler e comentar, ok? Agostinho ainda está falando, né, se você não acompanhou os outros vídeos, né, anteriores, eu sugiro que você assista e ouça, né, o que foi dito. Ele ainda está no período, aqui no livro 1, no período ainda da infância, trazendo reflexões acerca do seu período de infante, ok? Diz assim no versículo 17: Então, quando menino, eu já tinha ouvido falar de uma vida eterna, que nos é prometida mediante a humildade do nosso Deus, que submete ao nosso orgulho. E até mesmo ainda no ventre de minha mãe, que confiava muito em ti, eu fui estampado com a marca da sua Santa Cruz e temperado com seu sal. Para você que não sabe, né, Agostinho ele ensinou o monergismo, ou seja, a ideia da predestinação da eleição, a ideia de que Deus já escolhe pessoas para a salvação. Então ele traz essa ideia aqui, ele reflete essa ideia nos seus escritos, né? Olha, desde o ventre da minha mãe, eu já confiava em ti, eu já fui estampado, fui marcado, né, pela cruz, né? Então ele reflete isso, tendo essa compreensão. Eu achei interessante também dizer que desde menino já ouviu falar sobre a vida eterna. Note, muitas vezes nós achamos que as crianças elas não entendem, não compreendem, mas é exatamente nesse período que nós podemos sim lançar a semente da palavra de Deus. Eu me lembro, eu não nasci no lar evangélico, não nasci, mas eu lembro que com 11 anos eu comecei a me despertar para as coisas de Deus. Imagina, no lar que não tinha nenhuma influência, nenhuma pregação, nada sobre Deus, sobre Cristo, eu comecei a me despertar. Chegou na minha casa, não sei quem trouxe, um exemplar do Novo Testamento, e eu com 11 anos eu comecei a ler sozinho. Note, então isso é interessante, né? Uma criança sim pode, é possível uma criança já desenvolver sua espiritualidade, diferente do que muitos pais pensam, né? Veja o que ele diz mais: Tu viste, Senhor, como quando ainda menino fui apanhado por uma dor de estômago. Olha só, diz que ficou doente. Fiquei praticamente à beira da morte. Tu viste, meu Deus, pois eras meu protetor. Com que ansiedade e fé, levado pela piedosa preocupação de minha mãe, de tua igreja, a mãe de todos nós, eu procurei o batismo de teu Cristo, meu Deus e Senhor. Naquele tempo já existia essa ideia do batismo de crianças, né? Em toda a história da igreja sempre houve grupos que entendiam que era necessário batizar infantes, né? E ele ficou com medo de morrer. Olha só, a mãe dele era cristã, o pai dele não. E ele procurou em Deus, ele procurou se batizar. Eu quero me batizar, porque naquele tempo já tinha essa ideia, né? De que uma criança que morresse sem esse batismo não tinha salvação. Olha só. Diz aqui: diante disso, minha mãe, muito perturbada, uma vez que com seu coração puro e em tua fé, ela com um carinho ainda maior, estava sofrendo dores de parto pela minha salvação, teria em sua ansiosa pressa providenciado minha consagração e purificação pelos salutares sacramentos, confessando-te, Senhor Jesus, para a remissão dos pecados. Veja, ele diz que a mãe dele, sim, se preocupava com essa questão. Mas você vai ver no outro versículo que ele não foi batizado criança. Houve alguma coisa, algum impedimento para que não fosse batizado. Aí diz assim: todavia eu de repente me recuperei. Ou seja, parece que a mãe dele estava já pensando assim, em batizá-lo, e de repente, do nada, ele ficou curado.
Aí diz mais: e assim como se eu precisasse manchar-me novamente caso sobrevivesse, minha purificação foi adiada. Note. Então a mãe dele estava planejando o batismo dele, ele ficou curado e a mãe dele desistiu. Olha que interessante. Não diz aqui a razão pela qual a mãe dele especificamente não insistiu, não, digamos, deu continuidade, né, ao propósito de batizá-lo. Ela tinha um entendimento que ficou curado, então não precisa. Olha só, as concepções, né? Diz mais assim. E assim como se eu precisasse manchar-me novamente caso sobrevivesse, minha purificação foi adiada, porque as manchas do pecado, depois daquela ablução, aumentariam cada vez mais meu risco de culpa. Eu, então, olha o que ele vai declarar, eu já acreditava em Deus, né? Assim como minha mãe e toda a minha família, exceto meu pai. Então ele declara aqui que o pai dele nunca foi cristão, o nome da mãe dele é Mônica, né? Conhecida como uma mulher piedosa. Então ele diz, eu já acreditava. Quantos ele devia ter aqui? 10, 9, 10, 11 anos. Então ele já tinha uma percepção de buscar Deus, de ter uma vida com Deus. Contudo, ele não anulou o poder da piedade de minha mãe dentro de mim. Não fez que eu, diante de sua descrença, também deixasse de acreditar. Que interessante, né? O pai dele não foi um impedimento para ele buscar Deus. Existe muito isso em algumas famílias, né? As crianças começam a ir para a igreja, a esposa e alguns pais ficam com raiva, tentam impedir do filho ir. Né? A sua mãe vai, mas você não vai. Fala para a criança. E o filho, sem entendimento, muitas crianças vão ficar com o pai, né? Não, meu pai está em casa, eu quero ficar com ele, mãe. Quero ficar em casa vendo Faustão, domingo de noite. Aí a mãe vai para a igreja. A mãe fica assim, poxa, existe aqui conflito, aquela tensão familiar, né? Mas ele diz aqui, meu pai nunca me impediu de acreditar, nunca foi contra a minha fé. Esse é o meu início, né? Pois a profunda preocupação dela era que tu, meu Deus, fosses meu pai. Olha que interessante. E nisso tu a ajudaste a prevalecer sobre o seu marido, a quem ela, mesmo sendo melhor que ele, obedecia, obedecendo desse modo também a ti, que assim lhe ordenaste. Versículo 18. Eu te pergunto, meu Deus, pois desejo saber, se assim tu quiseres, por que razão meu batismo foi então adiado? Ou seja, já adulto refletindo, por que será? Foi para que o meu bem, que minhas rédeas ficaram soltas, por assim dizer, para eu poder pecar, ou será que não estavam soltas? Ou seja, ele começa já a entender que tinha ali um propósito espiritual. Não foi só minha mãe que me impediu. Será que foi o Senhor mesmo que não permitiu que eu fosse batizado ali na terra infância? Aqui, será que o Senhor permitiu ficar solto ali no início da infância para ir para a adolescência? Aí diz assim, se não estava, se as minhas rédeas não estavam soltas, porque sempre ecoa em meus pensamentos, ou melhor, em meus ouvidos, de todos os lados, a seguinte questão: não se preocupe com ele, deixe-o à vontade, pois ainda não foi batizado. Fecha aspas. Interessante, né? Por que fica sempre essa, nos meus ouvidos, ele reflete, fica sempre essa voz no meu ouvido, alguém deve ter declarado, não se preocupe com ele, deixe à vontade, porque ele não foi batizado. Ele não entendeu isso. Aí ele fala, mas quando se trata da saúde do corpo, ninguém diz, deixe que ele se machuque mais, pois ele ainda não está curado. Muito melhor teria sido então se eu tivesse sarado rapidamente, e assim, pela diligência de meus amigos e de mim mesmo, a saúde recuperada de minha alma teria sido preservada em segurança por ti, que a concedeste. De fato, teria sido muito melhor. Ele questiona essa questão, né? Engraçado. Se fosse a saúde do corpo, eles ficaram preocupados, mas em relação à saúde da alma, que é mais importante, ninguém deu confiança. Ele aqui joga um pouquinho de culpa até para a mãe dele, né? Para terminar, ele diz assim: ó, mas quantos e que enormes ondas de tentações pareciam me aguardar depois da meninice. Essas minha mãe previu e preferiu expor a elas a argila da qual eu pudesse depois ser moldado, a expor o molde já pronto. Ou seja, ele diz aqui que queria cair em ciladas, né, das tentações da sua juventude. Isso ele vai refletir mais para frente, né? Agostinho teve assim uma juventude, uma vida louca na gandaia, teve um filho com uma mulher sem se casar. Enfim, ele disse assim, minha mãe já previu isso, previu que eu ia me tornar um adolescente, talvez, aqui uma especulação, é possível, será? Aí você pode me dizer nos comentários, será que a mãe dele percebia que ele era um cara espoleta demais e
não quis batizá-lo, deixou ele à vontade, não vou batizar você agora não. Batizaria se você continuasse ali quase morrendo, mas já está curado, beleza, segue a tua vida, deixa solto. Então ele se questiona, será que houve um propósito nisso? Deus permitiu que eu ficasse solto na minha juventude, adolescência e juventude, né, longe do Senhor, quebrasse a cara para que de fato tardiamente eu voltasse. Então ele faz essas reflexões aqui. Próximo encontro nós vamos comentar o versículo 19, ainda estamos falando da infância de Agostinho. Deus abençoe e até a próxima.